São Paulo Futebol Clube, pressão para cima do Thiago Carpini. O São Paulo essa semana volta a campo pela Copa Libertadores, né? E a gente fica na expectativa por esse São Paulo. Mas o presidente Júlio Casares participou de uma palestra nesta segunda-feira numa faculdade aqui em São Paulo e junto a alunos ele respondeu a algumas perguntas. O Felipe Oliveira, jornalista que trabalha conosco aqui na Jovem Pan, fez um excelente trabalho lá ontem, conseguiu entrevistar o Júlio Casares e nós temos aqui as palavras do presidente do São Paulo falando sobre o técnico Thiago Carpini, né? A gente tem aqui no ponto para poder chamar o Júlio Casares, vamos lá. Júlio Casares no bate-pronto da Jovem Pan. Sobre Thiago Carpini, a gente sabe que a torcida criticou bastante nesses últimos dias. Queria que você falasse um pouquinho sobre Thiago Carpini se fica no São Paulo, se sai, sobre os próximos passos de Thiago Carpini no comando técnico do São Paulo. Ele é técnico, ele está trabalhando, vamos entender que ele está no começo de um trabalho. Nós não podemos julgar e demitir um técnico antes de um trabalho um pouco mais longínquo. Mas é uma atividade que requer sempre uma avaliação que é jogo a jogo. Por enquanto ele está trabalhando com o elenco e tem o jogo quarta-feira e vamos com calma, porque às vezes você demite um técnico e o próprio dirigente é criticado porque tão prematuramente demitiu. A narrativa da imprensa a gente entende é a notícia. E a notícia de hoje é que ele é técnico do São Paulo, com o nosso apoio, com o apoio dos atletas e está trabalhando. Vamos aguardar. Elenco e diretoria estão fechados com ele? Sempre, claro. Sempre. Tá aí. Aliás, o Felipe foi muito bem. Foi muito bem. Fez a função de um grande repórter. Não deixou o Casares ir embora. Entrou no elevador junto com o Casares, não deixou escapar. Muito bem mesmo. Quando o elevador chegou, eu vi o Casares indo pro elevador, eu falei, vixe, vai fechar o elevador, tchau, né? Entrou ele e o Câmara ainda, os dois. Mas não, o Felipe foi lá junto, né? E também o detalhe para um torcedor ali de São Paulo, né, um aluno da faculdade, se esforçando, né, meio espremido ali atrás do Casares, né, se esforçando para não dar risada. E o Casares, não, estamos lá comprometidos, né, com o Carpini. Tá aí, de novo, né, a diretoria do São Paulo reforçando esse compromisso com o Thiago Carpini, Bruno Prado. Sentiu firmeza nas palavres de Júlio Casares? Não. Não, né? Normalmente, uma semana depois, a coisa muda. Tudo depende do resultado. Amanhã joga com o Cobressal. É um jogo teoricamente fácil. O Cobressal não ganhou nenhum jogo esse ano até agora. Lá no Chile, o Cobressal tem 0 vitórias no ano. Teoricamente, é um jogo para o São Paulo ganhar, o que pode manter o Carpini mais um tempo. Mas, assim, para mim é bem claro assim, que é uma questão só de acontecerem mais 2, 3 resultados. Não vejo firmeza não, na direção do São Paulo não, ele vai ficar. A gente acredita que o trabalho pode ser bom, que ele pode melhorar o time e vai ficar. Não vejo essa firmeza, não vejo. Amanhã... No empate do Cobressal. Então, aquele discurso do elevador o elevador cai. Eu não acredito, assim, eu não vejo assim uma coisa, e eu acho até que se eles acreditam no Carpini, eles podiam bancar bem ele, o próprio Muricy, que é um cara importante do clube na história, de chegar, não, ele é o nosso técnico, a gente acredita que o trabalho vai melhorar, que ele é capaz de fazer com que esse time jogue bem, que esse time dispute títulos. Não vejo essa firmeza na diretoria, não. E tem 2 pontuações importantes, né? Porque o Casares, ele fala assim, por enquanto ele está trabalhando com o elenco. A notícia de hoje é que ele é técnico do São Paulo com o nosso apoio e dos atletas. Então, eu acho até que o Casares já mudou um pouco o discurso, não é, Mauro César Pereira? Achei que deixou até uma brecha aí, deixou no ar, né? Hoje é o nosso técnico. Por enquanto, ele está trabalhando com os nossos jogadores. Porque é evidente que o Carpini é um técnico que pode ser demitido a qualquer momento, né? Um ou outro resultado negativo, eles vão trocar o treinador. É o de sempre, né? Traz um técnico novo, mas ninguém banca. Então você traz um novo e fala assim, ó, se vira aí, irmão. Estou te dando uma chance de trabalhar num time grande, mas se não der certo, eu me inclua fora dessa. Eu vou te demitir, vou trazer um cara mais cascudo e tal, é o que eles fazem sempre. Então, não adianta, né? E o São Paulo sempre gosta de lembrar. Tem Casares, tem Belmonte, tem o Rui e tem o Muricy. Tem 4 personagens aí e quem é que dá realmente respaldo pro técnico? Tem Milton Cruz também. Ainda tem o Milton Cruz, quer dizer, tem mais gente ali que pode citar ainda outros. Que tem ou função importante no clube ou tem uma história no clube, né? E quem é que aparece? Fala, não, é ele, não tem esse negócio, se perder, não vou mudar, não mudo, acredito no cara, vamos até o final. Não, é muito fácil. E a torcida fica sempre contra o técnico e alivia o dirigente. Quase sempre.
O caso da torcida de São Paulo, então, é impressionante. Como pega no pé do técnico, parece que toda a culpa é dele, né? Foi ele contratou o Rames, inclusive, que é mais um problema do que a solução. E dificilmente os torcedores se voltam contra o dirigente. É o técnico que tem dois frenesis aí no mercado, né? Um é por contratação, muita gente prefere uma contratação do que um título, e outra é trocar de técnico. Não tá bom, tem que trocar de técnico. Troca, tal, tem que cair, não pode continuar, porcaria, muda rapidamente e tal. E é isso. Então, a situação está tão evidente que não dá nem para ele disfarçar. Por isso que ele acabou falando isso. Não, por enquanto, tá e tal. Mas é evidente que... O cara do elevador, o moleque quer dar risada, né? Atrás, né? Aí ele falando e tem ali um aluno se esforçando, né, para não dar risada. Felipe Oliveira, e aliás, belo trabalho, mais uma vez aqui destacando o trabalho do nosso Felipe Oliveira, trabalha com a gente aqui na Jovem Pan, também está lá no Arquibancada Tricolor, né? Insistiu nessa entrevista, não deixou o Casares ir embora pelo elevador, né? Seguiu o Casares e conseguiu aí, né, essas respostas do Casares, né? Conseguiu fazer questionamentos ao presidente do São Paulo, Vampeta. Quero a sua opinião sobre esse assunto. Você, como jogador, já se viu numa situação dessas também? De querer sair de uma entrevista e não conseguir, ou algo do tipo? Tem muito, né? Quando eu jogava era mais difícil sair porque a empresa tinha mais, né, acesso, até dentro de campo. A gente jogava, você é substituído, vinha todo mundo ali, termina o jogo, você tem que passar por todo mundo, não tinha coletiva, né? Ela pegava quem queria. Mas, enfim, assim, o Carpini tá ameaçado mesmo. Você vê que foi aquela sabatina, todo mundo sabatinado ali. Teve uma galera de treinadores, né, estrangeiro que foi sabatinado, se não gostou. Sim. Mas o cara, é isso que o Mauro falou. Verdade, tem 4 pessoas lá que pode chegar assim, ó, trouxemos, tem 3 meses, vamos contar. Não sei se você está na pauta aí, vai falar do Cruzeiro, da demissão. Daqui a pouco. Então, é quase a mesma situação, dá uma oportunidade, o cara estava no Juventude, subiu com o Juventude, teve outros nomes especulados antes dele, e aí você tem um estadual onde você, queira ou não, das competições que tem ao longo do ano, principalmente para o São Paulo, Libertadores, a torcida de São Paulo é um tricampeão, Campeonato Brasileiro é um dos que tem mais, tem a Copa do Brasil, que é o atual campeão, puder dar essa tranquilidade. E olha que o Carpini ganhou a Supercopa, né? Sim. Ele é o treinador da Supercopa, você vê que não tem paz, né? Fausto Favara, tem peso essas declarações aí do Júlio Casares e a todo momento, né? Por enquanto isso, por enquanto aquilo, hoje a notícia é essa, ele é o técnico. Tem peso essas falas aí do Casares? Tem peso para a cabeça do treinador, porque normalmente é algo certo. O cara elogia, uma semana depois o treinador tá na rua. Normalmente é isso, só estamos fechados com ele, aí vem a derrota, tá na rua. É assim que funciona. Isso é quase... Mais ou menos não fosse, 40 dias estava no Mineirão, todo mundo pulando. É padrão isso, Vamp, isso é padrão. Ainda mais uma resposta que o Casares deixou claro que tá, mas assim, não com muita firmeza. Enfim, isso eu não levo a sério, sinceramente. A palavra de dirigente eu costumo não levar a sério. São raríssimos que a gente fala assim, olha, esse cara cumpriu exatamente com o que ele falou. Mas normalmente, ainda mais com relação a treinador, não é o que acontece. O jogo de amanhã eu acho que é um jogo que pode mudar o rumo do São Paulo aí. Se vier um empate... até um empate, hein? Um empate dentro de casa, eu acho que o Carpini corre um seríssimo risco de na quinta-feira já não acordar no comando do São Paulo. Eu tô falando da realidade, não tô falando que seria correto ou não seria correto. Tô falando da realidade do futebol brasileiro. O que acontece é isso, né? O dirigente vem, se posiciona, fala que tá fechado, vem o empate, não tem para quem jogar a culpa, né? Porque, como disse o Mauro, tem muitos culpados nisso aí, mas normalmente cai em cima do treinador, né? Agora, se você perguntar para mim com relação ao Carpini, eu não acho que ele está tendo um início de trabalho bom, não. O título veio, mas muito talvez pela empolgação do início da temporada, né? Não era um trabalho totalmente dele, tinha muito do Dorival Júnior ainda nesse elenco do São Paulo. Não estou tirando os méritos do título dele, não. É lógico que é bom e seria ótimo se ele conseguisse aproveitar esse título para manter o São Paulo num nível legal de competitividade, mas enfim, acho que ele corre um sério risco
de não permanecer no São Paulo dependendo de um resultado negativo, e um resultado negativo, na minha opinião, amanhã seria um empate, com mais de 40 mil pessoas no Morumbi, né? Já foram vendidos mais de 40 mil ingressos, né? De novo. Então, a chance de bater 55 é enorme, é gigante. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like. Estamos aqui falando do São Paulo. A nossa produção fez um recorte dos últimos 9 jogos do São Paulo com o Thiago Carpini. Essa sequência aqui começa logo no jogo contra a Ponte Preta, fora de casa, lá em Campinas, no Moisés Lucarelli. O São Paulo perdeu por 2-0. São Paulo perdeu para o Santos, lá no estádio do Morumbi, empatou com o Bragantino também em casa, empatou com o Guarani. Essa sequência já de 4 jogos sem vitória, já jogou uma pressão em cima do Carpini. Aí que o Rames voltou. Foi aí que o Rames voltou. Foi. Também bem lembrado pelo Bruno Prado. Mas essa sequência de 4 jogos no Paulistão já começou a pressão, porque até essa sequência o Carpini vinha muito respaldado, né? Tinha ganhado a Supercopa em cima do Palmeiras e tinha quebrado um tabu em Itaquera contra o Corinthians. Aí depois venceu a Inter de Limeira por 3-0, lá em Brasília, com destaque para Rames Rodrigues, né? Entrou bem no jogo. Aí empatou com o Palmeiras 1-1. Ituano 2, São Paulo 3. São Paulo até o último lance, até a última jogada, né? Tava fora da fase final, mas aí consegue aquele gol, né? Nos minutos, nos segundos finais daquela partida. Cai para o Novo Horizontino nas quartas de final em casa, nas penalidades. Aí a pressão que já existia aumentou de vez. E agora perdeu para o Tajeres na estreia da Libertadores 2-1. Você acha, Vamp, que o Carpini corre risco de ser demitido amanhã? Manda empatar o jogo amanhã. Perguntar, né? Manda empatar o jogo amanhã. Bruno falou que o time não ganhou uma partida esse ano, né? Sim. Olha só. 8 jogos. Amanhã é um Morumbi lotado. Provavelmente capacidade máxima, né? Que o São Paulo tá indo no Campeonato Paulista, imagina na Libertadores. Um empatezinho na batata. Contra o adversário em tese mais frágil do grupo. Não ganhou um jogo. E aí é o seguinte, quinta-feira, certeza, cabeças rolam. A torcida começa a vaiar, você tá doido, chamar de burro. Vamp, dependendo de uma... Se for derrotado, não espera nem quinta-feira. Não precisa ser derrotado não, empatar o jogo. Mas empatar eles pensam quinta-feira. Se for derrotado na quarta... Já sai logo... O jogo contra o Novo Horizontino já chamaram ele de burro e começaram a pedir o Rames no time. O jogo contra o Novo Horizontino. Ele não tá fazendo nada também. Então... Aí é que tá. É o São Paulo que tem o Cobressal amanhã às 21h30, com transmissão da Jovem Pan. Bruno Prado, trouxemos aí esse retrospecto, né, mais recente, esses últimos 9 jogos. Você vê, né, em 10 jogos, a vida do Carpini mudou dentro do São Paulo. Sim, isso que é muito maluco, né? E eu até acho que o trabalho não é bom mesmo. Se pegar uma média em 15 jogos, a maioria dos jogos foram ruins. Até agora o time tá mal mesmo. Só que o que é louco é isso, né? Quando ganha do Corinthians e do Palmeiras é maravilhoso. Aí rapidamente já muda tudo. E isso acontece muito porque também é um cara que não é famoso, não tem tanto nome, mas realmente o time joga mal. De volta à rádio, desculpa interromper, Sim. Bruno. De volta à Rádio Jovem Pan, falando aqui do São Paulo. Amanhã tem um Cobressal. A gente ouviu a palavra do presidente Júlio Casares. E amanhã o São Paulo tem no Morumbi, jogando em casa, o adversário mais frágil do seu grupo na Copa Sul-Americana. E o Vampeta disse aqui, um empate já pode bastar para tirar o Carpini do comando técnico, diante dessa pressão toda. Bruno Prado. E a gente analisou também os últimos 9 jogos, uma sequência de 4 partidas sem vitória no Paulistão, o Rames Rodrigues que volta ao time nessa sequência, eliminação no Campeonato Paulista e derrota logo na estreia da Copa Libertadores da América. E mais um eu acho que eu falei Sul-Americana, tô maluco, é Copa Libertadores. Tô confundido com o Corinthians hoje. Vai lá, Bruno. Um problema que tem acontecido e já aconteceu em outros anos, muitas contusões, né? Para esse jogo, Rafinha, Rato e Lucas, os 3 lesionados. Não sei se o Caleri vai voltar amanhã, talvez. O Nestor volta, isso vai ser a primeira vez no ano que ele está relacionado para um jogo. Ele operou o joelho ano passado. Sim, é uma questão. Eu não vejo convicção na diretoria de que vai manter. Se não tem convicção, se é para mandar embora numa sequência agora de derrota, 2 jogos sem ganhar, sei lá, era melhor tirar num período que ficou 19 dias ali para trabalhar depois do Paulista. E ano passado o Rogério saiu depois de uma vitória. Saiu depois de uma vitória contra o Puerto Cabello. Já estava decidido antes,
verdade, não foi decidido depois do jogo com o Puerto Cabello, lá da Venezuela, pela Sul-Americana. Já estava decidido que ele sairia, ele dirigiu o time naquele jogo e já tinha uma decisão tomada da diretoria em relação à saída dele, mas ele sai depois de uma vitória. Então, eu acho que até se o time jogar mal amanhã, tem risco. O que o Mauro falou, tipo assim, tem tem 4 ou 5 lá, no primeiro escalão, que pode chegar assim, ó, e, o estadual serve muito como experiência, mas o estadual derruba. A gente vê aí vários treinadores estaduais. De abraçar a causa, ele é o treinador nosso, para ficar aqui com a gente. Porque nós analisamos. Né? Não teve aquela sabatina que o Muricy fez com o treinador do LDU, ele achou que não era legal, o outro... Teve o Pesolano, que eles entrevistaram também. Acho que entrevistaram mesmo foi o Pesolano e o Carpini. Mas teve vários cogitados. Mas no fim, no São Paulo, e isso acontece em vários clubes, em todos os clubes quase, né? Tem profissionais no futebol, o Rui Costa é um profissional, o Muricy é um profissional, mas o presidente, isso também é muito cultural aqui, é o presidente que toma decisões. Teoricamente, você contrata um profissional de futebol, teoricamente o presidente nem precisa, ele não é um grande entendedor de futebol. Então, teoricamente, ele contrata um cara que é do futebol para que esse cara tome decisões do futebol. Mas não é isso que acontece na grande parte dos clubes brasileiros. O presidente que toma a decisão técnica, inclusive, né? Que a decisão técnica deveria ser de profissionais do futebol, mas não, o presidente que toma a decisão. Então tem lá o Belmonte, o Rui Costa, o Muricy, enfim, mas quem decide é o Casares. Se o Casares achar que tem que tirar, vai tirar, mesmo que os outros achem que não tem que tirar. Então é isso que acontece lá e em praticamente todos os clubes. Quero te contar agora sobre uma entrevista que Jorginho, meio atacante brasileiro naturalizado italiano, concedeu para falar sobre a chance de voltar ao Brasil, talvez para voltar ao São Paulo. Ele já se declarou torcedor tricolor, o Lucas Moura chegou até a brincar com ele, convidando o Jorginho para atuar no São Paulo ao lado dele. Jorginho concedeu uma entrevista ao canal Desimpedidos e disse o seguinte, abre aspas, tenho curiosidade de jogar no Brasil, mas é difícil ver o que a gente vê, não tem sossego. A gente se acostuma a ter uma vida particular e a pressão aqui na Europa é normal, mas no Brasil é muito grande. Isso me deu uma desanimada, fecha aspas. Então, é o Jorginho deixando bem claro que cogitou jogar por aqui, que estudou as alternativas, estudou as possibilidades, mas deu alguns passinhos atrás depois de notar de alguns casos, como por exemplo do William, que veio para o Corinthians e acabou voltando para o Fulham por conta dessa pressão externa, com direito até a ameaças de morte. Jorginho, que já se declarou São Paulino, tem contrato com o Arsenal até junho de 2025, ganha por lá um salário de 3.200.000 reais mensais. Na atual temporada soma 31 partidas, 1 gol e 2 assistências, incluindo jogos pela seleção italiana. Se você é torcedor do São Paulo e tem esse sonho de ver o Jorginho no tricolor, não deve ser tão cedo. Vamos para as últimas notícias do São Paulo, pessoal. O São Paulo recebeu 2 boas notícias. O meio-campista Rodrigo Nestor e o centroavante Caleri foram liberados pelo departamento médico do clube e poderão reforçar o tricolor no importante jogo contra o Cobressal. O atacante Caleri, que vinha se recuperando de uma lesão sofrida na vitória contra o Ituano e ficou de fora contra o Novo Horizontino, e o Talheres treinou normalmente nesse início de semana e provavelmente será titular, assumindo o lugar do André Silva. Esse retorno alivia um pouco, né, pessoal? O departamento médico, que recentemente ganhou Lucas Moura, o Hélito Rato e Rafinha, que se machucaram na última semana. Então, a provável escalação do São Paulo deve ter Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Pablo Maia, Alisson, Rames Rodrigues, Eric, Caleri e Ferreira. Então, o Caleri deve ser titular no ataque, né, pessoal? E o Rames Rodrigues vai ter uma nova oportunidade. Espero que agora, jogando no Morumbi, né, contra o adversário até mais fraco, o Rames Rodrigues se destaque aí. E é um jogo muito importante, pessoal, porque se o São Paulo tropeçar, provavelmente o Thiago Carpini vai ser demitido do comando do tricolor. Então, um jogo para a gente acompanhar. Então, tem alguns nomes aí que a torcida estão falando, que a mídia estão falando para ser o novo treinador de São Paulo, falando de Luiz Castro, falando de Felipão, alguns falam de Crespo. Então, vamos ver como é que vai ser esse jogo aí dessa quarta-feira.
Então é isso aí, galera. Se inscreva no canal, deixa seu like para me ajudar e até a próxima.